Salve, salve, galerinha linda do meu coração. Bora para mais um vídeo aqui no canal de cortes, variedades e afins. Continuando com a saga de Denise e os lobisomens, parte 3. Se inscreve aí, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo e toque o sininho. E sem mais delongas, bora pro relato! A saga da licantropa Denise e os lobisomens que cruzaram o seu caminho. Vamos ao relato? Relato contou histórias, vocês decidem se acreditam ou não. Agora eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Vamos lá? O bicho, não sei como, parece ter entendido, pois imediatamente olhou para nós dois no alto da varanda e rosnou, dando um pulo tão alto que saltou a rocha, que deveria ter quase 2 metros de altura. Ou seja, aquele lobisomem tinha se mandado na direção da casa da Dona Coló, mas na verdade tinha se escondido no pasto de frente à casa dela, esperando o lobisomem mais claro lá entrar, para ele poder voltar para as cercanias da casa grande. Não sabíamos o que ele pretendia. O outro, ou os restos mortais do outro, que já havia sido morto há poucos minutos, ainda jazia lá, como algo indefinível. Dava para ver características humanas, mas do ponto em que nós estávamos e com a escuridão, não se podia ver traços e características. Queríamos sair e chamar a polícia. Como resolver isso? Naquela época, há 17 anos atrás, apesar de existir celular, a cobertura não chegava a abranger aquela zona rural. Aliás, tínhamos um ponto estratégico onde se pegava um sinal fraquinho, que apontando o aparelho para uma determinada direção, conseguíamos nos comunicar com os nossos familiares. Mas sair da casa seria quase um suicídio. Eu, apesar do susto, estava bem, muito trêmulo ainda. Acho que toda aquela adrenalina me sustentava. A Jamile, recobrada do desmaio, e as crianças estavam bem também, apesar de seus choros incessantes pela presumida perda da avó. Nós tentávamos acalmá-la o quanto podíamos. Até então, todos nós estávamos bem, apesar da situação pavorosa e da perda. Bem, com um lobisomem morto, o outro que ao pular da pedra nós o perdemos de vista, um ferido que tinha sumido na direção dos fundos da casa grande. Nós nos concentramos naquele outro que tinha entrado na casa de Jamile e lá permanecia. Mas o que ele estaria fazendo? Não ouvíamos nada, absolutamente nada, nem mesmo o galo cantou. A casa, observada ao longe, parecia tranquila. Então, foi aí que vi uma outra cena surreal. De dentro da casa saiu a fera Clara de pé, carregando no colo um cobertor enrolado no braço como se fosse uma pessoa. Era como uma caricatura monstruosa de um ser humano carregando uma criança enrolada em cobertores. Só que nesse caso era um lobisomem carregando uma idosa. Vinha aquele ser segurando aquele embrulhado de cobertas, como se fosse a carga mais preciosa do mundo. Parou na frente da casa.
hesitou, olhando em volta, e com passos apressados se dirigiu à ponte para atravessar para o nosso lado. Foi aí que o nosso colega mais velho, o Erinaldo ou Naldo, me deu um cutucão e apontou para um ângulo escuro no curral. Eu olhei e não vi nada. Ele tornou a apontar e disse: "Olha lá, bem na quina do curral, naquela parte que fica de frente ao rio, abaixado na grama, na parte mais sombreada." Foi então que vi algo se mexer e notei com espanto que era justamente aquele que tinha sumido daqui da frente da casa quando íamos atirar. Ele aguardava o outro sair da ponte com os braços ocupados para poder atacar. Não tinha como mirar e atirar. Entre ele e nós se encontrava aquelas cercas do curral, e só mesmo um atirador de elite com visão noturna poderia acertar aquela fera do ângulo em que estávamos. O que fazer? Gritar para tentar alertar o outro? Meu Deus! Como seria esse desfecho? Ele vinha carregando a velha. Como se defenderia? E como defenderia a velhinha com as duas mãos ocupadas? E se gritássemos? E isso, fizesse que ele antecipasse seu ataque em vez de fugir. Não dava tempo para nada. O lobisomem branco, a essa altura, já chegava no final da ponte e vimos o outro já de bote armado, se arrastando lentamente como uma cobra para pegar um ângulo melhor. O branco parou e pareceu farejar alguma coisa. Olhou para a direção dos restos mortais que jaziam ali perto e continuou andando calmamente carregando o seu fardo. Demos um grito, alertando-o da emboscada, mas o bicho nem se abalou e continuou andando. Foi aí que, numa velocidade absurda mesmo, foram coisas de flashes de centésimos de segundo, o outro saiu da posição que estava e deu um bote para cima. Mas a cronologia que se sucedeu a seguir foi uma coisa que, apesar de ter sido em flashes de segundo, parece que se desfilou em câmera lenta. Assim que o bicho voou na direção do que carregava a velhinha, este então, simplesmente sem hesitar, sem piscar, e numa velocidade mais que absurda ainda, jogou para o alto o cobertor que estava segurando. Deu um salto para trás e, quando o outro passou voando na frente dele, ele o agarrou pelo pescoço com a boca e lhe arrancou a cabeça. Se sentou e deu um uivo arrepiante, daqueles de filme mesmo, e, para o nosso espanto, outro uivo o respondeu em um ponto atrás do curral, perto da casa do Zé Timbó. Ao ouvir essa resposta, o lobisomem, ao invés de ir encontrar com o outro, ele deu meia volta e disparou de novo para a casa de Jamile. Não sabíamos o que fazer. O Marciel, junto com a Balbina e outros homens, saíram de casa para ir acudir Dona Coló, que jazia no meio dos cobertores, provavelmente toda fraturada, pois foi lançado no ar, numa altura absurda,
Mas qual não foi a surpresa de todos ao ver que o cobertor estava vazio? Olharam em volta, nas rochas, no rio. Talvez ela tivesse sido lançada em outra direção, mas nem sinal da velha. O nosso medo persistia. Apesar dos cadáveres, tínhamos ainda 2 lobisomens vivos na fazenda. O dia não clareava, o tempo não passava. Estávamos incomunicáveis e então me deu aquele estalo. Cadê a Denise? Ela tinha ido para os fundos da cozinha e nada de aparecer. Meu Deus, será que ela saiu pela porta lateral e foi atacada? Entreabri a porta da cozinha e dei uma olhada por cima. Apesar da pouca iluminação, o gramado estava limpo. Nada, nem sinal dela. Voltei para a sala esperar os outros que procuravam a dona Coló. Jamile, mais calma, apesar de ainda chorar muito, rezava. As mães de 2 colegas, inclusive aquela senhora espírita, seguravam um dos bebês. E aí, do nada, aquele pessoal que estava do lado de fora procurando a dona Coló adentrou a casa correndo assustados e trancando a porta e rindo. Sim, estavam todos rindo e eu não entendi nada. Tentei abrir a porta para ver o que estava acontecendo, mas o Marcial disse: "Olha lá, Eduardo. Olha lá que bicho inteligente. Eu nunca vi isso, nem nas histórias mais loucas de Hollywood." Eu abri a porta e lá vinha andando calmamente o lobisomem branco de novo, de 2 pés, carregando a dona Coló. Mas como isso era possível? Peraí, ele tinha saído de lá a primeira vez com um cobertor, parecendo uma pessoa. O bicho simplesmente saiu com um cobertor puro para enganar o outro. E agora sim vinha carregando a velha, que parecia estar muito bem e, pelo jeito, não estava nem um pouco com medo, sendo carregada feita um bebê no colo de um bicho enorme, sanguinário e de aparência monstruosa. Foi a minha vez de dar risadas. Até sentei nos degraus da escada da varanda e desatei a rir. Não corri. Depois de tudo que eu tinha passado e visto, a minha única reação foi gargalhar histericamente e esperar a entrega de outro pacote, do lobisomem no meu colo. O bicho, ao me ver lá sentado do lado de fora, gargalhando feito um louco, eu realmente não conseguia me controlar. Parecia um louco. Sabe quando você chega num nível de tensão tão louco, num nível de estresse tão alto que você ou chora convulsivamente ou cai numa gargalhada histérica? Eu dobrava o corpo de tanto rir, enquanto eu imaginava a inteligência desse bicho, fazendo todo mundo pensar que tinha jogado a velha para os ares, no meio dos cobertores, quando na verdade estava tudo armado. Era uma emboscada para o outro. Então, ele, que se aproximava com a dona Coló, Vivinha da Silva, parou quando me viu ali gargalhando. Deu uma parada, talvez me dando tempo, esperando que eu entrasse ou corresse, mas não saí dali.
também nem tinha pernas. Eu só aguentava rir. O bicho parado, vendo que eu não ia me mexer dali e nem parar de rir, começou a dar gargalhadas também. Pasmem, ele veio andando, trazendo a velha e dando gargalhadas. Vixe, que bizarro. Parou na minha frente e eu não conseguia me levantar para descer as escadas e pegar a velha no colo. A Balbina, então da porta, disse: "Pega lá, Maciel. Algum homem pode descer e pegar, por favor?" Ninguém teve coragem. Todos do lado de dentro da casa, olhando pelas janelas. Ninguém teve coragem de pegar. O Maciel, com a pistola na mão, fez menção de pegar, mas o bicho pareceu se irritar com a arma. Então eu disse: "Eu vou pegar. Só não estou confiando muito nas minhas pernas." O bicho, que entendeu a minha situação, porque àquelas alturas, depois de toda a cena que eu vi, tinha a certeza que aquilo era mais inteligente do que eu. Ele então subiu as escadas e eu, me apoiando nos corrimãos, me levantei com muita dificuldade, ainda me dobrando de rir. Estendi os braços para pegar a velhinha. O bicho tinha subido os 2 primeiros degraus e eu estava uns 5 mais acima, ou seja, eu estava no primeiro degrau da varanda. Ao meu lado estavam a Bina, o Marciel e a Jamile, que chegou para receber a avó, e mais 2 colegas. Os demais estavam dentro de casa, olhando por trás da janela de vidro, os outros na varanda superior, e o bicho subiu mais um degrau até ficar na minha altura, cara a cara comigo. Eu não sou baixo, tenho 1,93 m e aquele bicho, para ficar no meu nível, estava pelo menos 1 metro abaixo de mim. Eu então estendi meus braços para receber a velha, que começou a tagarelar como um bicho. "Eu sabia que você vinha. Meu pai Ogum me avisou para eu ficar quietinha, sentou do meu lado na cama até você chegar para me salvar." O bicho parecia entender tudo e demonstrava pressa em entregar a velha, que grudava nos braços dele e tagarelava sem parar. "Somente uma filha do raio como você para peitar aqueles 2 cachorros." Eu olhei para o lobisomem de boca aberta. A velha tinha acabado de dizer que aquilo lá era uma fêmea. O bicho, parecendo que tinha lido meus pensamentos, pois praticamente empurrou a velha para os meus braços e deu mais uma piscada e, dali daquele degrau, deu um salto e pulou o corrimão, caiu nas 4 patas no chão, na lateral da escada, e saiu correndo para os fundos da casa. Sem reação estávamos enquanto a Bina e as outras mulheres ajudavam a acomodar a dona Coló e a Jamile em um dos quartos. Eu perguntava onde estava a Denise. A Bina tentou me enganar, dizendo que ela tinha tomado remédios. Enfim, certeza que dormia profundamente. O Marciel disse: "Não é possível. Eu quase me esbarrei nela quando entrei no quarto para pegar a arma. A Denise está acordada sim. Ela desceu as escadas e foi em direção à cozinha." A Bina
teimava dizendo que era nossa imaginação. Então, decidi por conta própria procurá-la. Voltei na cozinha e junto com o Marciel fez a mesma coisa que eu tinha feito antes. Abriu a porta lateral que dava para a lateral do curral e eu fui olhar nos 2 quartinhos anexos da cozinha. Na despensa, ela não estava. No lado de fora, também não. Então, Maciel, junto comigo, abriu aquele açalpão naquele quartinho de terra batida que dava para a parte térrea da casa, aquele lugar que tinha câmaras de tortura. Era a prisão da fazenda antiga. Olhei para ele, imaginando se ela teria tido essa coragem. Lá era escuro. Apesar de totalmente aberta, não se via muita coisa. Mas mesmo assim, descemos apesar da escuridão. Vi 2 carros lá e vi uma mancha no chão. Me abaixei e peguei. Não deu para ver direito o que era. Chamei pela Denise por diversas vezes, mas mesmo assim ela não respondeu. Pegamos aquele tecido que estava no chão e voltamos por onde havíamos saído. Ao chegarmos na cozinha, saindo do alçapão, lá estava a Dona Bina, esquentando alguma coisa no fogo, e quase deu um pulo quando nos viu levando a mão ao coração. Então eu examinei a peça que tínhamos em mãos. Era a camisola da Denise. A Bina arregalou os olhos e tomou das minhas mãos, dizendo que eu não deveria mexer nas coisas alheias. Eu disse: Bina, a Denise estava vestindo isso aqui quando saiu do quarto. Eu vi, Bina. O Marciel também viu. E agora achamos isso lá embaixo. Foi então que me calei e tudo fez sentido. A ficha caiu. E a Bina notou que a ficha tinha caído para mim. Ela jogou a camisola nos ombros e disse assim: já já ela vai aparecer, não se preocupe. A Bina então se dirigiu ao alçapão e jogou a camisola de volta lá embaixo e voltou para o fogão dizendo: vou fazer um café fresquinho e um chazinho para Dona Coló. Tomem um banho e vão descansar. Já já vamos tentar ligar para a polícia. A situação era complicada. 2 corpos estraçalhados na grama, um banho de sangue, as colegas abaladas e alguns quase histéricos, esperando amanhecer para irem embora. Um deles, inclusive, com a pressão alta que teve, desmaiou. A casa da Dona Coló arrombada e provavelmente revirada. Eu ainda tentando digerir tudo aquilo que tinha acontecido. Traumático, mortes violentas, animais folclóricos, riscos de vida. Tudo isso parecendo que tinha levado uma noite inteira. Chequei pela primeira vez o relógio e marcava exatamente 3h41 da manhã. Pelos meus cálculos, todos estes episódios se desenrolaram num espaço de tempo de 25 minutos. Aquilo que parecia ter se arrastado por horas, na realidade, aconteceu em minutos.
preferi ficar ali mesmo, na cozinha, e beber meu café lá. Não segui a sugestão de ir me deitar. Eu estava determinado a esperar Denise aparecer, e não demorou muito. Ouvi o açalpão ranger e um par de olhos azuis aparecerem lá. Ela não subiu, não mostrou o rosto, vi somente seus olhos. Então ela disse: "Olá, você por aqui?" Antes que eu respondesse, ela pediu a Bina que lhe trouxesse sua maleta médica. E eu lhe perguntei se estava tudo bem. Ela, titubeando um pouco, disse: "Ah, sim, o Zé Timbó está ferido. Foi atacado e está caído na base da casa dele." E finalmente tudo fez completamente sentido. O lobisomem ruivo era o Zé Timbó. Apesar de nem eu e nem o Marciel termos dito nada, ela sentiu em sinal afirmativo com a cabeça, como se tivesse lido meus pensamentos, e completou: "Preciso sim de ajuda. Devo subi-lo pelo açalpão da sua casa, limpá-lo para poder suturar seus ferimentos, que foram muito extensos." Nessa hora, Bina chegou e entregou a maleta preta de alças, um roupão felpudo e uma pequena mochila para ela. Peguei a mochila das mãos da Bina, coloquei nas costas. O Maciel pegou a maleta e descemos pelo açalpão atrás da Denise. Quando chegamos lá embaixo, com a pouca luz que entrava do açalpão, que permanecia aberto, pude ver um pouco da Denise. Ela estava com cabelos desalinhados em volta da boca e bochechas, manchas de sangue. O pescoço, o queixo e o colo, até a parte que a camisola cobria, se viam manchas de sangue. A única coisa que perguntamos foi se ela estava ferida. Ela fez que não com a cabeça e não perguntamos mais nada, em sinal de respeito à sua condição, que havíamos acabado de descobrir. Antes da Bina fechar o açalpão, ela disse: "Bina, tenta ligar para a polícia. Avisa que temos 2 mortos por onça. Espera meia hora e liga. Vou cuidar do Zé e já volto." Partimos então para a casa do Zé Timbó. A casa dele, acho que comentei logo no início do relato, possuía também uma estrutura arqueada que sustentava a casa, idêntica à estrutura da casa grande, claro que em proporções menores, mas eram bem parecidas. Lá dentro encontramos o Zé Timbó caído, nu, perto de uma pilha de roupas, aos pés de uma escada de madeira que parecia dar acesso a um açalpão idêntico ao da Denise. O que posso dizer é que nesse momento me dei conta do perigo que corríamos. Dentro de mim eu tinha uma certeza que eles eram aquelas 2 feras. Apesar de não terem demonstrado nenhuma agressividade em relação a nós, muito pelo contrário, até salvaram a vida de 4 pessoas, eu não poderia, nem nunca poderei me esquecer que eles eram e das coisas que tinha visto. Mas era tarde, eu estava ali e me concentrei na tarefa de ajudar o Zé Timbó. Era impossível carregá-lo pelas escadas do açalpão.
Além de serem muito estreitas, elas também subiam num ângulo quase vertical. A saída era pequena. Então, a Denise subiu pelo açapão e abriu a porta da cozinha para podermos carregar o Zé Timbó, já quase desfalecendo pelas escadas. Carregamos ele, eu e o Maciel. Apesar de não ter sido fácil, conseguimos acomodá-lo numa mesa retangular de tampo de pedra, localizada na parte traseira da cozinha, numa espécie de varanda coberta, onde também vi lenhas, um fogão a lenha, um tanque de lavar roupas, baldes e utensílios de limpeza. Quando depositamos ele nessa mesa, um local iluminado, pois a Denise já tinha acendido as luzes, foi aí que vi claramente a extensão dos ferimentos. O sangue não mais jorrava, mas vi que seu ombro tinha uma ferida enorme e profunda, que ia na direção das omoplatas, fazendo uma trajetória em C, que terminava nas costelas. Sua barriga e pernas também estavam em situação crítica. Na perna, a carne parecia pendurada e presa pela pele na lateral da coxa esquerda. Seu rosto, seu corpo, estava todo coberto de pedaços de grama e sangue seco. Não dava para reconhecer o Zé. Não dava para ver bem o que era, só sangue e o que era ferida. Até seus cabelos pareciam um emaranhado de grama e sangue. A Denise, apesar de não estar aparentemente ferida, parecia também coberta de sangue. O seu rosto mal aparecia a pele. Os seus braços, os cabelos também cheios de grama. Eu quase vomitei. Não era habituado ver aquilo. O Maciel, talvez por ser policial, sim, parecia mais controlado, apesar de parecer também abalado pela cena. A Denise não mudou a expressão. Para ela, quer como médica, quer como fera, acho que já não a abalava tanto ver aquilo. O Zé estava consciente, pedia água, implorava por água. Denise cutucou a maleta e tirou de lá diversas seringas e ampolas e aplicou no Zé. Ele logo se acalmou e em poucos minutos parecia dormir profundamente. Foi aí que ela disse: "Preciso que um de vocês vão até a casa grande e peça a Bina uma muda de roupas para mim, inclusive shampoo e sabonete, uma escovinha nova, de preferência daquelas de lavar roupas, e, em último caso, uma escova de dentes, tesoura, lençóis velhos e limpos, e preciso que ela venha também. Isso com a máxima urgência. Enquanto vocês vão, eu vou tomar um banho da cabeça aos pés e peça a ela para adiantar o material necessário." Fiquei com o Zé e o Maciel partiu para atender ao pedido de Denise. Não demorou muito, Bina chegou, aflita, com as sacolas na mão, bateu na porta do banheiro e entregou as roupas para Denise e foi espiar o Zé. Falamos para ela não olhar, mas ela, teimosa, foi e quase caiu desmaiada. Se pôs a chorar, de cortar o coração, enquanto remexia os armários em busca de caldeirão para ferver a água.
A Denise, quando saiu do banheiro, parecia outra pessoa, sem toda aquela sujeira. Cabelos molhados e amarrados, rosto pálido, com olheiras escuras e profundas. Os olhos pareciam ainda maiores. Ela parecia agora ter realmente seus 40 anos. Tamanho era seu abatimento. Então, ela abriu a mochila, colocou um avental plástico, parecia uma capa de chuva, calçou umas luvas e pegou de novo da maleta uma outra seringa e outra ampola maior. Aplicou em diversos pontos ao redor das feridas. Foram várias furadas e o Zé Timbó parecia dormir com tudo aquilo. Então, após essas aplicações, ela pediu que pegássemos o caldeirão com água fervida e trouxéssemos para perto dela. Ela então, após deixar essa água numa temperatura amena, se pôs a lavar os ferimentos, usando a escova de lavar roupas que a Bina tinha trazido. Ela levantava a carne, a pele e ia esfregando aquilo com a escovinha. Eu senti meu estômago embrulhar. Então, ela ia enxaguando com soro fisiológico. Ninguém falava nada. Ela então, talvez por notar nosso desconforto, começou a puxar conversa. Pediu a Bina que fervesse mais 2 caldeirões e que cortasse os lençóis em tiras longas e nos tranquilizou que o Zé estava sedado e anestesiado e que logo estaria bem de novo. Tirou uma angústia enorme de cima de mim. Me passaram tantas coisas pela cabeça. Eu nunca tinha visto nada daquele jeito. Mas ela disse que foram só feridas profundas. Nenhum órgão vital tinha sido atingido, nenhuma parte amputada, só uma destruição grande de muitos músculos, mas que mais tarde, quando sarasse, ele poderia fazer uma reconstrução e riu, dizendo que ela estava só dando um jeito. Gente, parecia que estávamos num daqueles filmes de guerra, quando um soldado é ferido e fazem todos aqueles procedimentos improvisados. E eu ali, talvez pelo extremo cansaço, por tudo que já tinha vivenciado num espaço de minutos, que eu simplesmente achei normal assistir a tal procedimento, como se estivesse numa tenda de guerra de algum filme. Logo, depois com tudo limpo, ela se pôs a costurar tudo com uma agulha curvada. Trabalhava muito rapidamente, demonstrando que já estava acostumada àqueles procedimentos. Só sei que quando ela terminou, o Zé Timbó parecia o Frankenstein. Assim brincou ela, né? E pegou mais 2 caldeirões de água e se pôs a banhar o Zé, ali, em cima da mesa, lavando todo aquele sangue que respingava aos nossos pés, junto com a água. Eu e o Maciel, então, tomamos a frente disso e banhamos o Zé Timbó. Lavamos seu cabelo e tentamos deixá-lo o mais limpo possível, enquanto ela guardava seu material. Após o banho, ela se pôs a enfaixar tudo e lhe aplicou mais uma injeção. Dessa vez é um antibiótico e um remédio para dor. Logo, ele vai acordar, disse ela. E assim foi. O Zé acordou atordoado, constrangido por estarmos ali. Não tocamos no assunto, e nem ela. Ela, no início, também parecia constrangida, mas logo relaxou ao ver que não tocamos mais no assunto. Já amanhecia e ela lembrou a Bina de ligar para a polícia.
A Bina saiu apressada. Então ela disse para o Zé ir ficar na casa grande para ser cuidado. Ele olhou para ela como querendo perguntar alguma coisa e nos olhou. Entendi na hora. Ela só disse: todos estão bem, inclusive a velha. E os dois estão lá atrás do canteiro. E a polícia vai chegar. Foi aí que o Zé, que até então estava meio grogue, meio devagar por causa dos sedativos, de repente parecia despertar de vez e falou: corre ali, naquele cesto de roupas sujas de trabalho, e pega 2 calças e 2 blusas, rasga tudo e joga lá perto. O Marciel na hora entendeu tudo e correu ele mesmo pro cesto. Eu nada entendi. Então ele virou o cesto de cabeça para baixo e pegou 2 calças velhas, já bem gastas, e 2 camisetas no mesmo estado e correu para a direção dos 2 cadáveres. Pegamos o Zé Timbó, apoiando ele em nossos ombros, e com muito trabalho descemos a escada e atravessamos o gramado para a casa grande. Chegando lá, a Bina, que já tinha retornado da chamada à polícia, ajudou a acomodar ele num dos quartos térreos, junto do quarto que estava a Dona Coló. A Denise se encontrava num outro, juntamente com os bebês, do outro lado do corredor. Todo mundo acomodado. Eu terminei de acomodar o Zé. E só me lembro da mão de Denise no meu ombro, me agradecendo. Quando acordei, lembro que abri os olhos e reconheci o meu quarto de hóspedes. Aquele guarda-roupas enorme na minha frente, as cortinas fechadas e o quarto na penumbra. Achei que eu tinha sonhado tudo aquilo. Olhei, me sentei na cama e vi meus pés imundos, a calça jeans também, toda suja de barro e sangue aguado. Fechei os olhos e passei as mãos pelos cabelos e relembrei tudo. Não era um sonho. Olhei o relógio, era 11h04 da manhã. Me levantei, tomei um banho demorado dos pés à cabeça e desci as escadas para o andar térreo. Não vi meus colegas. Uma boa parte tinha partido. 2 deles conversavam com um senhor muito alto e magro de pele escura, que escrevia num caderno. O Maciel, de pé ao lado dele, também conversava com esse senhor e, ao me verem, perguntaram ansiosos como eu estava. Eu disse que estava bem e que realmente, apesar da ligeira dor de cabeça, eu me sentia bem. O senhor em questão era um perito da polícia. Eu não sei como que diabos iam explicar o que 2 homens mal intencionados foram mortos por 2 onças que, por coincidência, vagavam pelo terreiro. O homem, que não sei se era investigador ou perito, ou as 2 coisas, ouvi as informações desencontradas que meus colegas davam. De uma coisa aquele homem estava seguro: o ocorrido tinha realmente sido por uma fera, provavelmente um felino de porte grande. Mas ele não entendia como tudo isso aconteceu. Iam roubar quem? Desarmados, numa fazenda cheia de gente. A cidade inteira sabia que a fazenda tinha hóspedes. E o mais estranho é que aqueles 2 eram pai e filho que trabalhavam juntos numa marcenaria.
nenhum histórico criminal. Aliás, as pessoas consideradas de bem. Ninguém se atreveu a acrescentar nada. Uns por medo de serem tomados como loucos e outros talvez por medo de alguma represália. E foi aí então que o policial disse que eles dois tinham inclusive feito uma entrega de assentamento de uma porta naquele mesmo dia do ocorrido na casa da dona Coló. Procurei a Denise com os olhos e a encontrei apoiada na arcada do corredor que dava em direção à cozinha. Calada e, pelo visto, não tinha dormido nada. Então ele se virou para Denise, que estava posicionada do outro lado da sala, e perguntou: "Minha avó está bem?" A Denise fez que sim e disse: "Ela conseguiu sair depois da Jamile. Estão no quarto, vão ficar por aqui por enquanto." O policial, então, era neto da dona Coló. Ele parecia ter entendido toda a situação. Eu respirei aliviado, e enquanto ele e a Denise foram para o quarto da dona Coló, eu me dirigi para a cozinha. Eu estava morrendo de fome. Comi mastigando feito um robô. Nem perguntei nada sobre os outros. Eu revivia tudo o que tinha acontecido na minha mente, como um filme. Revivia cada passo, cada decisão tomada e estudava cada um desses atos. Se tivesse a opção de voltar no tempo, eu teria feito tudo de novo? Pensei na Denise, no Zé Timbó. Minha mente ainda tentava criar explicações lógicas para o que eu ainda não podia processar mentalmente. Eu não conseguia admitir, não conseguia conceber tudo aquilo. Minha visão sobre eles dois tinha mudado completamente. Um misto de admiração e medo. Eu não passaria mais nenhuma noite sob aquele teto. Apesar da gratidão e do respeito, o temor falava mais alto. Dona Bina conversava sobre assuntos triviais, enquanto eu comia, talvez na esperança de me fazer pensar em outras coisas e mostrar despreocupação. Mas eu não conseguia parar de pensar naquilo sob outro ângulo. Perguntei por notícias do Zé Timbó e soube que ele estava bem. Ainda se encontrava acamado, mas estava lúcido e se alimentando. Eu procurei evitar de ver a Denise e a ele. Eu nem sabia como me portar e o que dizer. Perguntei sobre os outros colegas e soube que quase todos haviam partido ao amanhecer e preferiram esperar o voo de volta, que sairia 3h15 da tarde no aeroporto. Meu voo para Porto Seguro, como programado junto com o meu colega, sairia às 23 da noite. E confesso que pensei seriamente em fazer o mesmo que meus colegas. Partir o mais rápido possível dali. Então entrou na cozinha a velhinha, Dona Coló, com seu bisneto, aquele senhor que fazia as investigações. Eu nunca tinha visto a Dona Coló de tão pertinho, salvo durante a madrugada, mas estava meio escuro. Ela vinha com uma bengala bem curvada, apoiada no braço do bisneto. Cabelos amarrados, bem crespos e brancos como algodão. Seus olhos, apesar da cegueira, pareciam enxergar a gente. Ela parou quando me viu e seu bisneto correu para puxar uma cadeira para a velhinha se sentar. Ela se sentou ao meu lado na mesa, ali na cozinha. Dei-lhe um bom dia e perguntei a ela como ela estava. E Dona Bina se apressou em servir mais um bule de café.
Ela não me respondeu. Eu pensei até que não tinha me ouvido. E aí então ela tomou um gole de café, me olhou como se estivesse me enxergando e disse assim: Menino, eu já tô ótima. A Jamile e as crianças, apesar do susto também. Abro parênteses. Olha, gente, eu tô escrevendo as palavras dela aqui no meu jeito, porque Dona Coló fala de um jeito muito diferente com as palavras que não usamos. E por isso, por várias vezes, precisei da ajuda da Bina ou do bisneto dela para entender. Então, ela me disse basicamente assim: abertamente na frente de quem se encontrava na cozinha. Ontem chegaram aqueles 2 homens para sentar à porta nova nos fundos que havíamos encomendados há muito tempo. Esperávamos que tivesse sido entregue bem antes do nascimento das crianças, há 11 dias atrás. Mas eles atrasaram e só ontem, quando menos esperávamos, eles apareceram para trocar a porta velha. Quando esses homens pisaram o pé na minha propriedade, meu coração apertou. Eu senti uma coisa ruim, menino. Até os bebês sentiam isso, pois se puseram a chorar. Eu fiquei o tempo todo na cozinha, enquanto eles colocavam a porta, até que eram homens educados, respeitosos, mas o maligno estava corroendo a alma deles. E o meu santo me mostrou isso. Eu olhei no rosto das pessoas que ali estavam. E a essa altura, Jamile já tinha chegado. A Denise tinha chegado, meu amigo, as 2 mulheres que ajudavam na cozinha também. Ninguém falou uma palavra e a velhinha continuou. Eu, por teimosia, não por falta de confiança na menina Denise, não quis deixar ela consertar a casa. Ela me ofereceu a reforma antes daquela casa velha. Mas eu sou tão apegada lá porque minha bisavó ganhou da Sinhá, dona dessas terras, que ela criou desde que nasceu até morrer. Ela criou a Sinhá Leontina do leite dela. Então, minha bisavó, que eu carrego o mesmo nome que ela, construiu um barraco e criou filhos e netos. Quando eu nasci, a lei do ventre livre da princesa Isabel já estava em vigor, mas mesmo assim não tínhamos nada, a não ser aquela terra para sobreviver. Muitas coisas aconteceram aqui. Os herdeiros legítimos da terra eram um casal de filhos que o coronel e a Sinhá tinham. O rapaz foi novo para a capital estudar para doutor e nunca mais voltou. A menina mais velha se casou bem com um barão e foi para o Rio de Janeiro. Só apareceu aqui depois de 15 dias que a mãe tinha morrido. Naquele tempo, as viagens demoravam muito. Com o tempo, fomos crescendo todos. Todos se foram, acharam emprego em outras cidades e constituíram famílias, longe e nas vizinhanças. E eu hoje tenho 112 anos aproximadamente. Nos documentos falam que eu tenho 105, mas naquele tempo o povo só registrava depois, né? Meu pai me registrou quando eu estava perdendo a primeira muda de dente da frente. Aí, com o tempo, a gente ia e vinha aqui. Muitos tentam tirar a gente daqui. Muita gente comprou essas terras, mas ninguém ficou. Muita gente tentou invadir, construir e plantar, mas ninguém ficou. Essa terra não é para qualquer um. E aí a menina Denise chegou. E quando eu vi ela, eu soube que ela tinha o bom coração e era certa para cuidar daqui.
Mas mesmo assim, eu sou velha e teimosa e não deixava a menina ajudar. Mesmo meu pai Ogum me avisando, eu fui teimosa. Aí deixei esses homens ir trocar a porta velha, mal intencionados, que estavam esperando as crianças nascerem para colocar a porta nova e deixarem a porta fraca, com cimento fresco, já sabendo que não tínhamos defesa. E aconteceu o que aconteceu. Mas assim que esses homens terminaram, eu fui conversar com meu santo e ele me disse assim: fale para a moça não trancar a porta da frente hoje de noite e deixar as crianças bem embrulhadas, porque ela vai precisar correr. E diga a ela que aconteça o que acontecer, que ela saia correndo pela frente e nem pense em te ajudar. Eu escutei tudo direitinho, querendo perguntar mais coisas, sabe? Será que meu pai ia me deixar para morrer? Mas ele lê meus pensamentos e respondeu que não, que ele ia ficar comigo, como já ficou várias vezes com minha família, e que os inimigos iam passar por mim e não iam me ver, mas que Jamile e os meninos precisavam fugir. Eu passei a tarde toda nervosa, queimei até a janta. Jamile, muito obediente, me ouviu e me obedeceu sem nem perguntar. Arrumou os meninos e destrancou a porta. Mas eu fiquei tão preocupada que toda hora eu ia ver se a porta estava destrancada mesmo. A menina Denise veio aqui quase de noitinha e trouxe umas fraldas, mas quando levei ela na cozinha para beber um café, ela sentiu alguma coisa. Eu já levei ela lá para ver a reação mesmo. Mostrei a porta nova, escorada com um bujão de gás e a mesa. Ela tocou a porta e me fez um monte de perguntas, querendo saber quem eram os marceneiros, mas eu nem sabia o nome deles. Jamile que tinha encomendado. Ela não pareceu contente com a porta e eu sabia o porquê. Na hora de ir embora, quando ela já estava saindo, mandei ela levar de volta as fraldas. Ela me olhou achando que eu estava brava com alguma coisa, mas eu só disse que mais tarde iríamos ter que ir para a casa dela. Ela entendeu imediatamente, naquele instante, e insistiu para que fôssemos logo para a casa dela. Eu quase fui, mas meu pai Ogum não deixou. Disse que certas coisas precisavam acontecer para que outras tivessem espaço de surgir, aprendizados acontecessem e laços se formassem e pessoas certas fossem valorizadas. Nem as crianças eu pude mandar. A menina respeitou minha vontade e disse que ia ficar de ouvidos atentos. De noite nem dormi. Tudo que era barulho eu ficava apavorada. Não deixei Jamile dormir. Tomamos uns 2 bules de café. Foi aí que ouvimos um barulho arranhando a porta da cozinha. E sem fazer barulho, a Jamile pegou as crianças para fugir. Mas ela não conseguia fugir e me deixar sozinha. E aí começou a gritaria. Eu empurrava, ela me puxava. Até que entrei para o meu quarto, me joguei na cama e ela correu com as crianças. Enquanto eu estava na cama, só Deus e meus santos sabem o que se passava no meu coração. Medo por mim eu não tinha, já sou velha. Já vi e vivi muita coisa. Já enterrei 11 filhos. A última que está viva tem 93 anos. Eu tinha medo pela Jamile e as crianças. Comecei a clamar aos orixás por misericórdia.
ali, deitada naquela cama, ouvindo minha porta vir abaixo, totalmente cega, e os gritos da minha neta do lado de fora. Então, ouvi aquela balbúrdia de coisas sendo lançadas e reviradas pela casa. As paredes são meias paredes, não tem forro, e do quarto ao lado eu ouvia os bichos roncando e fuçando o quarto que Jamile dorme com as crianças. Foi nessa hora que senti a cama se afundar, como se alguém estivesse sentado aos meus pés, e ouvi a voz do meu pai: filha, tô aqui. Prometi te proteger. Eles não vão te ver. Fica calma que uma filha de Yansan vai te proteger, você e seus netos. Ela já tá a caminho. Nessa hora me veio um odor de rosas tão intenso que cobria aquele odor de pestilência daqueles animais que entraram no meu quarto. Farejaram tudo, até debaixo da cama. Quebraram o guarda-roupas e não me viram. Me veio uma sensação que meu espírito estava longe do corpo. Viajei, acompanhei tudo que se desenrolava do lado de fora. Ouvi o uivo de ódio dos bichos quando não encontraram ninguém na casa e apaguei. Meu corpo material não mais respondia e eu flutuei. E corri. Via tudo e todos. Vi a menina Denise, vi o seu Zé, vi todo mundo. Aí na hora que vi o primeiro bicho sendo morto por outro que tinha saído feito um corisco branco debaixo da casa grande, eu entendi que meu pai Ogum tinha dito. Voltei para o meu corpo, quando vi meu netinho ser entregue no teu colo, menino, falou, olhando para mim. E confiei e esperei o meu socorro. O socorro não demorou. Eu não me assustei quando vi aquele bicho branco enorme entrar, quase curvado no meu quarto. Estendi meus braços para ele, e ao invés de me carregar, ele virou as costas e foi espiar pela porta da frente. Eu até achei que meu pai Ogum tinha me deixado invisível para esse também. Mas aí o bicho voltou, pegou um punhado de cobertores que estava na minha cama e eu ouvi ele fazer assim, shhh, como se pedisse silêncio, e se foi. Fiquei imóvel, sem respirar. Foi angustiante. Eu não sabia por quanto tempo eu teria que ficar ali em silêncio, sem me mover da cama, mas confiei. Logo ouvi outro estardalhaço e soube que o mal tinha sido definitivamente eliminado. Ouvi os galopes de volta para minha casa e de novo dei os braços. E dessa vez fui envolvida num abraço quente e apertado da minha salvadora. Deixei que ela me carregasse e durante o trajeto lhe expressei toda a gratidão e carinho que nada no mundo poderia apagar. Então ela olhou para o seu neto e disse: você foi criado ouvindo o que se passava aqui nessas terras. Já atendeu casos iguais aqui. Você sabe que tua avó não mente e que meu pai me castigue se eu mudei uma vírgula. A Denise baixou a cabeça. Ninguém dizia uma palavra. O relato da velha tinha deixado todos sem fala. Bom, o que transcorreu depois disso foi um almoço. E antes do investigador sair, ele perguntou de quem foi a ideia das roupas rasgadas do lado dos corpos. Meu amigo Marciel disse que foi dele. Então o policial disse: da próxima vez, suje as roupas de sangue também. As roupas quase limpas não fizeram sentido junto aos corpos ensanguentados. Dito isso, piscou o olho, deu a mão e foi embora.
Fui ver o Zé Timbó e, pro meu espanto, ele já estava de pé, mal-humorado ao lado da cama, com uma tipóia, reclamando que não deixavam ele sair e nem ir para casa dele. A velha Coló mandava ele se deitar e lhe ameaçava com um chinelo na mão. Não pude deixar de rir quando ele obedeceu resmungando. Conversei com a Denise, que parecia constrangida ainda, e se desculpou pela situação que eu e os hóspedes tinham passado. E se lamentou por ter aberto a fazenda para hospedagem. Lhe acalmei e disse que as coisas assim são normais de acontecerem, acontecem em qualquer lugar. Ela deu uma gargalhada, porque entendeu exatamente o que eu queria dizer. E isso aliviou a tensão entre nós. Eu me mantive distante dela. Não procurei mais me aproximar. Não via a hora de ir embora. Final da parte 3. Aguardem que logo chega a parte 4 da saga de Denise. Um dos melhores, ou melhor, uma das melhores séries do canal Angel Black Contos de Terror. Beijo no coração de todos. Não esquece o gostei. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo. Fui!